Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Motorola Baby. E no vídeo de hoje a gente traz um review da MBP30A. Apesar de ser um dos modelos de entrada e um dos modelos mais básicos da Motorola, a MBP30A já tem várias funções muito interessantes e eu quero mostrar algumas delas aqui para vocês. Mas antes eu quero mostrar o que vem na caixa, né? Então nós temos aqui a própria câmera, né, que é a unidade do bebê, a unidade dos pais, tá? E a unidade dos pais ela também vem com uma bateria interna aqui que você coloca. Temos as duas fontes de energia, tá? Então, para as duas unidades aqui, e também temos o manual de instruções. E nesse vídeo eu vou ligar ela ali, vou mostrar todas as configurações para vocês, todas as possibilidades que nós temos aqui, mas antes disso eu quero falar um pouco sobre a unidade do bebê e também sobre a unidade dos pais, para vocês conhecerem melhor e saber aqui quais são as funções que ela tem. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a unidade do bebê. Nós temos aqui a própria câmera, né? E aqui em volta nós temos alguns LEDs infravermelhos que funcionam como sensores. Esses LEDs servem justamente para ativar a visão noturna quando você apaga as luzes. Então essa câmera ela tem visão noturna também, e essa mudança da visão normal ali para a visão noturna ela acontece de forma automática. A imagem da visão noturna é toda preto e branco, ao contrário da imagem da câmera normal, né, que é colorida, e aí assim que você apaga as luzes ela automaticamente reconhece e entra no modo visão noturna. Mas tem uma observação para que essa visão noturna funcione da forma correta. Você precisa manter a unidade do bebê a pelo menos 2 metros de distância dele. Então o ideal é que você coloque do lado de fora do berço, tá? Tanto para que a visão noturna funcione da forma correta, quanto para você evitar acidentes com seu bebê, até porque na própria fonte aqui já vem, né, uma etiqueta mostrando aqui que é proibido deixar próximo do bebê, justamente para não correr risco dele se enrolar no fio e acabar causando um acidente. Então mantenha a babá eletrônica sempre fora do alcance do seu bebê. A movimentação desse modelo aqui, para cima e para baixo, ele é manual, tá? E para um lado e para o outro ele é feito eletronicamente aí através do comando aqui pela unidade dos pais. Então não tente girar aqui a câmera, tá? Manualmente, senão você pode acabar danificando o produto. Aqui na parte da frente nós temos um microfone de alta sensibilidade, então você consegue escutar se o seu bebê começar a chorar aí e tudo mais, através da unidade dos pais, que tem um alto-falante, vou mostrar para vocês também. E aqui embaixo nós temos também um alto-falante, que serve justamente para que você consiga conversar com o seu bebê ali através da unidade dos pais. Na parte de trás nós temos uma antena, que faz a comunicação do sinal entre as duas unidades, e essa comunicação, né, o alcance desse sinal é de até 300 metros, livre de interferência. Claro que conforme mais paredes, né, mais barreiras você tem ali entre as duas unidades, menor é esse alcance, mas eu testei aqui nos dois extremos da minha casa aqui e funcionou muito bem. Logo atrás aqui da antena nós temos um sensor de temperatura, então lá pela unidade dos pais você consegue fazer esse monitoramento da temperatura em tempo real, e aí você consegue selecionar lá inclusive a unidade de medida dessa temperatura, e você tem a opção de Fahrenheit ou graus Celsius. Ao lado desse sensor e da antena aqui nós temos a entrada para a fonte de carregamento, né, que já vem na embalagem, como eu mostrei para vocês, e na parte de baixo nós temos aqui um furo, né, uma rosca aqui para que você possa prender o Star Grip. O Star Grip é um acessório da Motorola muito bacana que serve justamente para você prender a sua babá eletrônica em praticamente qualquer lugar. Ele tem as hastes flexíveis e isso faz com que você consiga prender ela numa cadeira, numa mesa, enfim, praticamente qualquer lugar. Esse acessório ele é vendido separadamente, mas eu considero ele extremamente útil para que você tenha aí uma mobilidade maior, né, uma facilidade para prender a sua babá eletrônica. E agora vamos falar um pouco sobre a unidade dos pais. Nós temos aqui uma tela de 3 polegadas nesse modelo, com alguns botões laterais aqui que servem justamente para você navegar ali nos menus de configuração. Na parte de cima aqui nós temos o botão Power, onde você pressiona durante aproximadamente 3 segundos e ele já liga a unidade, lembrando que aqui eu estou com a bateria, tá? Justamente para ter essa mobilidade aí, você consegue utilizar ela fora da tomada. Logo atrás aqui nós temos também a antena, tá? Então você abre ela puxando dessa forma. E aqui na parte de trás nós temos o alto-falante, tá? Que é por onde você ouve ali o som do quarto do seu bebê. Do lado desse alto-falante nós temos aqui um pezinho, né? Uma espécie de suporte. E aqui embaixo nós temos 2 pezinhos emborrachados. Esse conjunto serve justamente para que você consiga deixar a unidade dos pais posicionada ali em cima do seu criado mudo, facilitando a utilização. Aqui do lado nós temos a entrada também, né? Da fonte ali para você ligar na tomada, que serve tanto para você fazer o carregamento da bateria quanto para você manter ela ligada direto na tomada. E
aqui na frente nós temos os botões ali de configuração dos menus, tá? Aqui em cima nós temos ainda uma sequência de LEDs que servem para mostrar ali se está vindo algum sinal, né, de som da unidade do bebê. Então mesmo que você esteja com o volume baixo aqui da unidade dos pais, através desses LEDs você consegue ver se o seu bebê está chorando, está vindo algum barulho lá do quarto dele. E agora, para mostrar as configurações dos menus aqui para vocês, eu vou ligar as duas unidades na tomada. O ideal é que você ligue primeiro sempre a unidade do bebê e depois a unidade dos pais. Isso porque se você ligar primeiro a unidade dos pais e essa unidade ainda estiver desligada, ela vai ficar procurando aqui a câmera para se conectar. E aí se ela não encontrar, né, se você demorar para ligar a unidade do bebê, ela vai começar a bipar aqui dizendo que a câmera não foi encontrada. E aí uma outra observação é que se você acabou de comprar sua babá eletrônica e está ali com as duas unidades, uma próxima da outra, assim como eu estou aqui, né, que provavelmente você vai ligar as duas próximas para você configurar, fazer os testes e tudo mais, provavelmente você vai escutar um barulho estranho. Ó, tá vendo esse barulho aqui? Provavelmente você vai escutar exatamente esse barulho. Isso daqui não é um defeito, tá? Não se assuste com isso. Isso acontece justamente porque nós temos um microfone de alta sensibilidade aqui na unidade do bebê e nós temos um alto-falante aqui na unidade dos pais. Então se você não estiver com o volume zerado aqui na unidade dos pais, o que vai acontecer? O som, né, o próprio som do ambiente entra aqui no microfone, sai aqui pelo alto-falante da unidade dos pais e entra no microfone novamente da unidade do bebê. Então ele forma esse loop infinito e dá essa microfonia que vocês acabaram de ouvir. Mas não se preocupem com isso, para resolver esse problema, ou você baixa o volume aqui, né, enquanto você está fazendo os testes, mas depois que você afasta as duas unidades, pelo menos aí 1,5 m, 2 metros, esse barulho já para instantaneamente. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas observações na unidade dos pais, tá? Primeira coisa, aquilo que eu já comentei, né, a questão dos LEDs aqui, ó, toda vez que está entrando o sinal ali no microfone, os LEDs eles acendem aqui em cima. E aí nós temos aqui a tela principal e nessa tela nós temos algumas informações. No canto superior esquerdo nós temos a informação da intensidade do sinal, então tem uns desenhos de uma anteninha ali com vários risquinhos e esses risquinhos mostram justamente o quão forte está, né, a comunicação entre as duas unidades. Do lado nós temos aqui o íconezinho de uma câmera com o número 1, isso porque esse modelo é compatível com até 4 câmeras, então você consegue conectar até 4 câmeras aqui na unidade dos pais. Mais para a direita aqui nós temos o íconezinho do som, né, do falantezinho com um X na frente, isso porque o meu volume está desligado aqui na unidade dos pais também. E nós temos também aqui a medida de temperatura, que aqui no meu caso está selecionada para graus Celsius. E aí por último nós temos aqui o ícone da bateria, que serve justamente para você ver aí se a bateria está sendo carregada, né? Então aqui no caso eu estou com a bateria aqui dentro, estou com ela ligada na tomada. E se você estiver sem a bateria aqui, mas estiver apenas com a fonte aqui de energia, ela vai aparecer o desenhozinho de uma tomada ali, tá? Então aqui no caso, como eu estou com a bateria, ela aparece justamente o ícone da bateria. Agora eu quero mostrar para vocês quais são os botões que nós temos aqui, para que eles servem. Do lado esquerdo nós temos botão para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E esses botões eles vão servir tanto para navegar ali entre os menus, quanto para controlar aqui o movimento da câmera da unidade do bebê. Só que como eu falei para vocês, o único movimento que você controla aqui pela unidade dos pais é o movimento de girar para um lado e para o outro, né? Então, se você pressiona o botão para cima ou para baixo, estando fora do menu, ele só vai fazer esse barulho aqui, ó. Então não vai acontecer nada, tá? O botão para cima e para baixo. Mas se você pressiona o botão para um lado e para o outro, ó, você pode pressionar ele e segurar, aí ele vai girar aqui a sua câmera, né, na orientação que você pressionou. E aí do lado direito nós temos alguns outros botões, tá? O primeiro botão é o botão de acesso ao menu, que é esse botão que tem esses 3 risquinhos. O segundo botão é o botão OK, que serve justamente para você confirmar as informações do menu. O terceiro botão é um botão para acender e apagar aqui o display da unidade dos pais. Então olha só, quando eu pressiono ela apaga, pressiono novamente ela acende. Esse botão não desliga a unidade dos pais, tá? Ele simplesmente apaga a tela para que a iluminação ali não fique incomodando os seus olhos o tempo todo. E por último nós temos o botão do microfone, onde você pressiona aqui e aí você consegue conversar com o seu bebê, ele vai te escutar através da unidade dele. Agora vamos entrar de fato no menu para vocês verem quais são as opções que nós temos aqui de configurações. Para isso eu vou pressionar o botão menu e a primeira opção que nós temos aqui é logo a opção do alto-falante. Vamos pressionar OK, e aí utilizando as setas para cima e para baixo nós conseguimos regular a intensidade do volume aqui da unidade dos pais. Pressionando para o lado, a próxima opção que nós temos é o desenhozinho de uma lupa, né, que é uma opção de zoom. Então vamos pressionar o botão OK, e aí nós temos aqui a opção de mais e menos zoom, tá? Você consegue selecionar essas duas opções também com o botão para cima e para baixo. Aí você escolhe qual opção que você deseja manter e pressiona OK novamente. Mais para o lado aqui nós temos a opção de intensidade do brilho da tela. Quando nós pressionamos OK aqui, então olha só,
Conseguimos controlar aqui o brilho também com as setinhas para cima e para baixo. E quando você coloca no brilho máximo, a própria babá eletrônica exibe uma mensagem aqui dizendo que isso vai reduzir o tempo de operação da sua bateria, tá? Falando nisso, essa bateria ela tem uma duração média de 1h30 a 2 horas, mas claro que isso vai depender também da forma que você está utilizando, se você está utilizando o brilho no máximo, se você está deixando aqui a questão da tela apagar, né, e acender no automático, que ela tem aqui um timerzinho, também vou mostrar para vocês como utiliza. Então tudo isso interfere diretamente aí no tempo de duração da bateria. A próxima opção que nós temos aqui é uma espécie de despertador, mas esse despertador, diferente do que a gente está acostumado aí com os despertadores de celulares e tudo mais, você não vai configurar um horário específico para que ele desperte. Você vai selecionar daqui quantas horas, né? Então quantas horas a partir deste momento que você configurou, você quer que ele te dê o aviso, né? Que ele soe o alarme aqui. Então vamos pressionar OK em cima do ícone do despertador e aí nós temos aqui a opção de on e off. Vamos colocar aqui na opção on, pressionar OK, e aí nós temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Então você tem todas essas opções e aí você consegue selecionar. Vamos supor que você quer que ele desperte daqui 2 horas para você dar o remédio para o seu bebê ou dar mamadeira, enfim. Você pressiona aqui o OK e pronto, está configurado já o despertador. E aí ele aparece o íconezinho ali em cima naquela telinha principal, dizendo justamente que o seu despertador está ligado. Do lado do ícone do despertador nós temos o ícone de uma câmera, que serve justamente para você adicionar ou remover outras câmeras, né, caso você queira conectar elas aqui na unidade dos pais. Um pouco mais para a direita nós temos aqui o ícone para configurar o desligamento automático, né, do display. Então, quando nós pressionamos OK aqui, olha só, nós temos a opção off, a opção 5 minutos, 30 minutos e 60 minutos. Isso significa que se a gente colocar aqui, por exemplo, em 5 minutos e pressionarmos OK, ele até exibe uma mensagem dizendo que daqui 5 minutos a tela irá apagar automaticamente. Isso faz com que você economize, né, a sua bateria aqui na unidade dos pais, e assim que você quiser ligar, acender a tela novamente após ela apagar automaticamente, basta você pressionar aqui o botão que eu já mostrei para vocês, né, que serve justamente para acender e apagar o display. Logo ao lado nós temos a opção de temperatura, e quando nós pressionamos OK nessa opção, nós temos aqui outros 3 ícones, né? O primeiro ícone serve justamente para você selecionar a unidade de medida, então você consegue selecionar entre graus Celsius e Fahrenheit. Na opção de baixo nós temos aqui a opção de configuração, né, para você selecionar a temperatura máxima e a temperatura mínima. E aí isso aqui serve justamente para que você configure a babá eletrônica para ela te avisar caso as temperaturas passem dessas temperaturas selecionadas. E aí para ativar ou não, né, ou para desativar esse aviso justamente da temperatura, nós vamos vir aqui, pressionar no menu de temperatura, e o último íconezinho que nós temos ali, que é um ponto de exclamação, ele tem a opção on e off. Se você colocar aqui em on e pressionar OK, assim que a temperatura passar, né, tanto para cima quanto para baixo da temperatura máxima ou temperatura mínima que você configurou, ele vai bipar aqui, exibir uma mensagem na telinha dizendo que a temperatura está muito alta ou muito baixa. Por último, nós temos aqui o menu de sons, né, que são alguns sons que servem justamente para acalmar o seu bebê. Nós temos aqui neste modelo 5 sons diferentes, e aí assim que nós pressionamos OK, nós temos a opção stop, que é o som desligado, nós temos a opção 1, que são sons de pássaros, né? Nós temos a opção 2, que é o som do mar. Nós temos a opção 3, que é aquele ruído branco, né, juntamente ali com os batimentos cardíacos, que simula o som que o bebê escuta quando ainda está na barriga da mãe. Nós temos a opção número 4, que são sinos, e temos a opção 5, que é uma musiquinha ali também para acalmar o seu bebê. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso review da MBP30A. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários que nós vamos responder vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!